Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é veiculada nas igrejas do mundo inteiro. É uma só liturgia. Algo interessantíssimo, né? A mesma liturgia no mundo todo, diariamente, é transmitida para a salvação das pessoas. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, Facebook, temos o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com, YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 2 de maio de 2025, sexta-feira, dia de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, na segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. Portanto, Santo Atanásio é um santo que deve ter a memória obrigatória, não é facultativa, memória obrigatória na missa, dentro da segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos o ofício da memória. Vamos à primeira leitura. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. E vamos, então, aos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 26, na Bíblia Vulgata, ou 27, na de Jerusalém. Versículos 1º, 4, 13 ou 14, refrão, conforme o 4 AB. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Repitamos: ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor
é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Repitamos, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho de Jesus Cristo e depois proclamá-lo. O Evangelho deste dia é o escrito pelo apóstolo São João, o apóstolo mais amado, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Vamos primeiro à aclamação e depois à proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. De toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este verdadeiramente é o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do livro Palavra e Vida. Vamos ver o que diz aqui sobre o texto do Evangelho de São João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. A resposta dos discípulos à pergunta de Jesus mostra que eles ainda têm uma fé limitada. Com que compraremos pães, diz Jesus? E eles lhe respondem: 200 denários de pão não bastariam. E também, há um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?
duas evidentes demonstrações de falta de confiança dos que veem só o negativo. Jesus situa-se no que é positivo, em começar com o que se tem. Então faz com que o povo se sente o milagre se torna possível, porque Deus é capaz de ir muito além das nossas pobres possibilidades. Jesus multiplicou os pães, fazendo um grande milagre, tanto que queriam transformá-lo em rei terreno deles. Só que Jesus é um rei celeste. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, está escrito o seguinte: grande multidão segue a Jesus porque vê os sinais que ele faz em favor dos doentes. A multidão que se aproxima de Jesus está faminta. O comércio não resolve o problema desses pobres. A solução está na partilha. Uma criança, símbolo do desapego dos bens materiais, entrega tudo que possui. Jesus, em pessoa, reparte o alimento. Quando há divisão igualitária dos bens terrenos, todos ficam satisfeitos e ainda sobra. Mas aqui foi um milagre. Aqui não é só partilha, não. Quem escreveu isso aqui deveria colocar. Aqui houve um milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Alimentados e eufóricos, o povo queria fazer de Jesus o seu rei, sinal de que o segue somente por motivos interesseiros. Rejeitando a tentação de um messianismo puramente terreno, Jesus se afasta para o lugar do encontro com o Pai. O episódio permite entrever a Eucaristia, sinal da comunhão com Deus e com os irmãos. É a cena do milagre da multiplicação dos peixes e pães que Jesus faz, e o povo fica tão admirado que quer torná-lo rei humano. Jesus não quer ser rei humano, ele é rei celeste. Por isso, ele sai fora dessa tentação de ser rei terreno. Agora vamos aos santos do dia. Santo Atanásio é santo de 2 de maio. Ele foi bispo de Alexandria, no Egito, e doutor da Igreja. De acordo com o site do Vaticano, Atanásio foi bispo de Alexandria, no Egito, por 46 anos. Durante o concílio de Nicéia, foi a única voz da ortodoxia a se levantar contra o arianismo desenfreado que negava o dogma da Santíssima Trindade. Não era teólogo, mas teve como mestre Santo Antônio Abade. Santo Atanásio faleceu no ano 373. Temos mais informações sobre ele? Deixa eu ver aqui. Temos sim, no site Sagrada Missão. Tem aqui mais dados sobre Santo Atanásio. Houve o dia em que a igreja se viu livre da perseguição mortal dos pagãos. Foi no ano 313, e o famoso Edito de Milão transformou o cristianismo de perseguido a favorecido pelos imperadores romanos. Mas a luta não terminou ali, pois, na mesma época, a semente da discórdia foi plantada no interior do catolicismo com a heresia de Ário. Foi então que a fé extrema e a dedicação na defesa da divindade de Cristo transformaram Atanásio, bispo de Alexandria, no mais vigoroso combatente dos hereges. Atanásio nasceu no Egito em 296, filho da cidade da qual seria o bispo mais lembrado. Ainda adolescente, foi considerado um dos homens mais inteligentes de Alexandria, entre as celebridades que ali viviam. Ingressou na igreja por meio do bispo Alexandre. Na qualidade de seu assessor especial, embora fosse apenas diácono, Atanásio participou do concílio de Nicéia no ano 325 e passou para a história da igreja. Em todos os registros sobre esse concílio, que definiu o arianismo como heresia, o nome de Atanásio é o mais citado. O arianismo negava a santidade de Jesus, considerava-o apenas uma criatura do Pai
e não parte dele, equivalente a ele. Atanásio foi um dos responsáveis na luta para que a igreja retomasse o caminho apontado e definido pelos apóstolos. Conta-se que os seus discursos empolgantes, com uma argumentação bíblica brilhante e a lucidez de sua doutrina, foram essenciais na defesa da manutenção da ortodoxia cristã. Apontou um por um os erros históricos e dogmáticos dos hereges, conquistando a vitória para a causa católica e, consequentemente, o ódio profundo dos arianos. Atanásio foi um religioso muito atuante, discípulo e contemporâneo de figuras importantes do clero que a igreja honrou com a veneração dos altares. Quando morreu o bispo Alexandre, tanto o povo como o clero apontaram Atanásio como seu sucessor. Seu bispado durou 46 anos, recheado de perseguição e sofrimento. Apoiados pelo imperador, os arianos espalharam calúnias incríveis contra Atanásio. Atanásio sofreu 5 exílios seguidos, intercalados com fugas e com afastamentos por vontade própria, que suportou com paciência e determinação. Foi assim que conheceu Santo Antão, de quem escreveu a biografia, contando também como era a vida monástica no deserto, o que atraiu muitos cristãos aos mosteiros eremitas. Atanásio morreu com 77 anos, no dia 2 de maio de 373. Logo depois foi inserido entre os celestes padres da igreja, sendo canonizado e declarado doutor da igreja. Sua festa litúrgica é celebrada no dia de sua morte em todo o mundo cristão. 2 de maio. Santa, quase santa, do dia 2 de maio. Quase santa porque ela é beata, bem-aventurada, faltando 1 grau para a canonização. Beata Mafalda. De acordo com o site Sagrada Missão, Mafalda passou para a história do povo português como a Rainha Santa Mafalda. Era uma das filhas do primeiro rei de Portugal, Sancho I, o povoador, e da Rainha Dulce de Aragão. Em 1184, quando nasceu, herdou o nome de sua avó paterna, Mafalda de Savoia, e tornou-se uma jovem muito bela. Recebeu a educação própria aos nobres. O rei Sancho I morreu em 1211, deixando o reinado para a rainha viúva e o poder efetivo ao ministro Nunes de Lara. Na época, por causa da guerra com os árabes muçulmanos, era importante para o reino de Portugal que se estreitassem os laços de amizade com o reino de Castela, ou seja, com a elite espanhola. Por isso, o ministro Nunes acertou o casamento de Mafalda com o rei Henrique I do trono de Castela. Entretanto, a mãe do rei Henrique I, que não queria o casamento, recorreu à Santa Sé, alegando que os 2 jovens reis eram parentes e muito jovens. Começou a correr o processo de anulação do casamento. Aos 14 anos, o rei Henrique I morreu tragicamente. O Papa Inocêncio III anulou o matrimônio e a rainha Mafalda regressou à sua pátria. Em Portugal, Mafalda passou a auxiliar monges e monjas com doações a mosteiros. Mais tarde ingressou no convento de Arouca, Portugal, e tornou-se monja cisterciense da Ordem de São Bernardo, de cujo convento só saía para fazer peregrinações à Catedral do Porto, onde entregava suas joias no altar de Nossa Senhora, de quem era muito devota. Vivia com humildade e usou sua riqueza patrocinando as obras de caridade, a reconstrução dos povoados, a construção de hospitais e as casas religiosas. Devido às obras de caridade que fez, o Papa Alexandre IV, de próprio punho,
agradeceu os serviços que ela prestou à igreja numa carta de 1255. Mafalda morreu no dia 1º de maio de 1257, no mosteiro de Arouca, Portugal, onde seu corpo foi sepultado. A fama de sua santidade foi logo crescendo e a população passou a referir-se a ela como Rainha Santa Mafalda. No século XII, por ocasião de sua exumação, corpo e vestes estavam incorruptos. O Papa Pio VI a beatificou em 1793 e no ano seguinte autorizou o culto público e sua festa litúrgica no dia 2 de maio. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, aqui em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas, acate. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, terá a vida por todos os séculos dos séculos, com felicidade em plenitude e corpo glorificado, transfigurado, como o de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, e nos encontraremos na vida eterna, com felicidade em plenitude. O apóstolo São Paulo já disse: a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no regresso, no retorno definitivo de Jesus. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/